Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Muito embora o mês de março tenha começado no mesmo ritmo do anterior, apresentando uma queda, logo na sequência o que se viu foi uma recuperação do Ibovespa, encerrando o período com alta mensal de 6%, enquanto o IFIX acumulou queda de 1,38%. O resultado foi uma boa valorização, mesmo com os dados da pandemia sendo divulgados de maneira ainda preocupante. A instabilidade nos principais mercados globais continua presente, ainda muito proveniente da expectativa que existe pela diminuição dos números da crise. Contudo, boa parte do mercado se vê otimista com as bolsas estrangeiras alcançando, em muitos casos, suas máximas históricas. A expectativa é que haja uma recuperação da economia global, capitaneadas sobretudo por Estados Unidos e China. Assim, espera-se que ocorra uma revisão do PIB mundial. Nesse sentido, o grande destaque passa a ser as commodities, que vivem um momento extremamente favorável e devem se beneficiar em meio à recuperação dos preços nos mercados internacionais. Sendo assim, hoje eu vou fazer um balanço sobre as 10 ações mais recomendadas neste mês. Meu nome é Marcelo Teófilo e o episódio de hoje do Podcast é sobre as 10 empresas mais recomendadas pelas casas de análises no mês de abril. Então, se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser informado sobre os novos episódios, tá bom? Importante destacar que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra e nem de venda de ativos, tá joia? Vamos lá! Para a compilação do mês de abril, foram analisados os relatórios fornecidos por 13 casas de análises e mais estudos divulgados recentemente. O objetivo dessa nossa seleção mensal é fazer um levantamento das empresas que mais estão no radar dos analistas e verificar se essas recomendações de fato fazem sentido diante do histórico vivido por cada uma das companhias. Com isso, nós conseguimos separar as empresas que vêm apresentando resultados consistentes daquelas que apenas viraram moda no mercado. Outro fator bastante importante é que, ao verificar aquelas que mais foram recomendadas, nós chegamos a um indicativo de recorrência, e essa constância permite que a gente faça um estudo mais detalhado dos preços que estão sendo praticados. Dessa forma, é possível perceber se existem boas oportunidades ou se o momento é de cautela, justamente em virtude dos preços já estarem altos demais. Pois é, nesse balanço do mês, 5 empresas se mostraram bastante resilientes e a grande maioria das casas de análise optou por mantê-las em carteira. Então vamos à nossa lista de abril, tá joia? Vamos lá. Eu me recordo quando foi, mas em algum momento eu já falei sobre o fato que a B3 é uma empresa que navega num oceano azul. Ela simplesmente não possui concorrentes. E para melhorar ainda mais a impressão de todos, a B3 é uma empresa que está se beneficiando progressivamente de um momento bastante favorável na renda variável, apesar de 2020 ter sido um ano muito desafiador e, por que não dizer, traumático nos mercados internacionais. O grau de incerteza gerada pela crise trouxe ao mercado uma volatilidade de enormes proporções. O atual cenário de taxas de juros nunca esteve em patamares tão baixos, o que tornou a Bolsa de Valores extremamente atraente, favorecendo os investimentos na B3. O resultado foi um aumento expressivo nos números de novos investidores, e tal dinâmica faz com que a receita da Bolsa cresça mesmo com as atuais dificuldades encontradas diante da crise. E não podemos nos esquecer que a B3 é a única bolsa de valores, mercadorias e futuros que opera no Brasil. Assim, o que se vê pela frente é um mar de boas possibilidades para a B3. O ânimo em relação ao Bradesco muito diz respeito ao perfil da sua carteira de crédito, bem como está associado ao potencial de melhora na eficiência de suas operações. Existe uma grande percepção por parte do mercado
que o Bradesco, em virtude de um capital extremamente saudável, onde apresenta índices de inadimplência e cobertura de juros em níveis bastante adequados, encontra-se bem preparado para tirar ótimos proveitos de uma recuperação da economia. Com isso, a tendência natural é uma alta no preço das ações. O setor ainda sente os fortes impactos da crise que se alastrou ao longo de 2020. No entanto, os números do banco são bastante sólidos e essa característica sugere que deve haver um maior incremento nos resultados futuros. Esse entendimento muito se refere ao fato de que, a partir do momento que os volumes de crédito começarem a apresentar melhoras, o banco pode vir a se beneficiar apresentando resultados bem mais favoráveis. Sendo assim, as projeções para as ações do banco caminham de mãos dadas com o olhar positivo do mercado. Enfim, muitos analistas vislumbram um cenário bastante bacana no futuro próximo. Em relação ao BTG Pactual, existe uma percepção de que as principais linhas de negócios do banco tendem a continuar produzindo ótimos resultados. O BTG possui um portfólio bastante diversificado, com uma ampla linha de produtos e serviços. E essa gama de opções, que atende de forma extremamente abrangente aos seus clientes, acaba favorecendo as suas operações. Com isso, as suas fontes de receitas são beneficiadas e os resultados da empresa seguem em crescimento, algo que pode ser constatado através dos números apresentados pela instituição. Outro fator que vem chamando bastante atenção é a grande adesão que tem sido vista por parte de novos clientes à plataforma do BTG. O crescimento tem se mostrado muito favorável e a aceitação é um excelente indicativo de que as medidas adotadas pelo banco, visando se adaptar às necessidades do mercado, demonstram que essa nova postura tem sido muito eficiente. Dessa forma, várias casas de análise estão percebendo o banco como uma excelente oportunidade dentro do atual cenário. Para muitos, a expectativa favorável de performance das operações de gás natural em meio à recuperação dos preços do petróleo já é um ótimo indicativo de boa performance para os papéis da companhia. Entretanto, a disputa por ativos da Petrobras e o crescente desenvolvimento do mercado de gás acentua ainda mais essa visão positiva em relação à empresa. Muito dessa boa impressão está associada ao fortalecimento do setor, algo que é esperado para os próximos anos, decorrente do novo marco regulatório. Outro fator que despertou o otimismo em relação à companhia é que existe uma expectativa bastante significativa de que a Eneva possa vir, a partir de junho deste ano, colocar em prática algumas novas operações. Se isso de fato se confirmar, existe a possibilidade que haja um incremento no EBITDA da empresa. Então, a leitura que o mercado hoje está fazendo é que são grandes as possibilidades de crescimento. Atrelada a essa boa perspectiva, espera-se também que haja um ganho de eficiência nos próximos anos. Conforme eu havia mencionado no mês passado, a Gerdau ganhou bastante destaque em virtude do resultado operacional positivo no quarto trimestre de 2020, o que representa uma alta de 43% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano anterior. O esperado aumento no preço do aço, no curto prazo, deve favorecer a empresa. O câmbio acabou beneficiando a companhia, que viu a alta do dólar favorecer as suas exportações. Assim, a variação cambial deve continuar sendo benéfica às margens praticadas pela Gerdau. Outro fator que deve ser considerado é que o mercado de construção civil ainda mostra-se muito tímido. Porém, quando houver uma retomada mais expressiva, com reais indícios de que o mercado está ganhando força, juntamente com o setor automotivo, onde a Gerdau tem uma participação bastante relevante, esses setores serão os grandes alavancadores para que a companhia possa manter seus números em linha crescente. Sendo assim, a Gerdau reúne plenas condições para continuar apresentando lucros no decorrer deste ano.
Bem, tecer comentários sobre a qualidade de gestão do Itaú é chover no molhado, diante do papel preponderante que o banco ocupa no setor. Ainda hoje a sua liderança mostra-se incontestável frente aos seus pares, e o alinhamento com os interesses dos acionistas corrobora para que a empresa ocupe posição de destaque no setor bancário. Como o banco é um importante provedor de crédito para a expansão das atividades econômicas do país, havendo um panorama mais estável, a tendência é que bons resultados sejam apresentados em um espaço de tempo relativamente curto. Há um consenso entre vários profissionais que atuam no mercado que os 4 principais bancos do país poderão obter uma alta considerável de 25% no que diz respeito ao lucro líquido no decorrer de 2021. Essa estimativa está muito associada a uma queda nas provisões para os devedores duvidosos durante o período. Não podemos nos esquecer que o Itaú foi o banco que manteve a postura mais conservadora entre todos os que possuem posição de destaque no setor bancário. Para muitos analistas, esse processo de recuperação deve se dar de forma significativa ainda no decorrer deste ano. O processo de retomada nos resultados da Multiplan está muito condicionado ao pleno funcionamento das atividades comerciais no país. Para tal, é necessário que haja o retorno do consumo, algo que está sendo esperado para o segundo semestre com o avanço da vacinação em território nacional. No entanto, as boas expectativas ainda serão acompanhadas nos próximos meses por momentos de incertezas e alta volatilidade em virtude do panorama ainda apresentado pela pandemia. Contudo, a análise que se faz é que a expressiva participação da Multiplan no segmento de shoppings e imobiliário abre espaço para ótimas oportunidades, tendo em vista que o seu preço atual encontra-se descontado em relação à sua máxima histórica. A empresa possui um portfólio de ativos bastante atrativo, localizado nas principais regiões do país. O entendimento da grande maioria dos analistas é que esse posicionamento estratégico da companhia a coloca em uma posição confortável dentro do setor, o que desperta o otimismo do mercado. Muito embora a gestão da Suzano no processo de integração com a Fibria tenha sido impecável, a empresa continua enfrentando dificuldades nesse momento. Entretanto, o novo ciclo da celulose pode beneficiar o desempenho das ações até o final do ano. Assim, se espera que os preços da celulose permaneçam em um ciclo crescente. Dessa forma, existem vários segmentos de papel que podem contribuir para essa melhor resposta do setor. Os preços do mercado internacional já apresentaram alta significativa e o que se percebe é que ainda há espaço para crescimento. As projeções para a Suzano são favoráveis em razão da dinâmica do mercado de celulose, que indica sensíveis melhoras. A oferta se encontra ainda muito aquém da esperada, o que favorece a alta dos preços. Os resultados operacionais da empresa em 2020 a colocam entre as preferidas para muitos analistas. A Suzano, gente, tem tudo para colher resultados expressivos com a retomada do setor. Bem, outra que segue se destacando é a Vale e não poderia ser diferente diante do atual momento. A empresa, como eu comentei com um amigo recentemente, virou figurinha fácil no mercado. Todo mundo tem comentado sobre a empresa, tendo em vista a expectativa que existe em relação à retomada das economias globais. Toda essa euforia está muito relacionada ao fato de que, havendo um controle mais claro sobre a pandemia, a procura por minério de ferro tende a ser maior. Nesse sentido, a Vale dispõe de excelentes condições operacionais. A previsão é que a companhia continue gerando um fluxo de caixa bastante interessante. Assim, existe a expectativa que haja o pagamento de dividendos robustos no decorrer do ano aos acionistas. Os números da Vale em 2020 foram extremamente favoráveis, permitindo que a excelente estrutura de capital possibilite investimentos na ordem de 5,8 bilhões ao longo de 2021. Esse posicionamento da empresa representa uma alta de 31% em relação ao ano anterior.
realmente o desempenho da Vale tem se mostrado expressivo, isso é inegável. Bem, hoje o mundo inteiro tem um olhar que está voltado cada vez mais para a sustentabilidade. Nesse sentido, a WEG tem investido bastante em formatos que buscam soluções através da energia renovável, como, por exemplo, veículos elétricos, automação e eficiência energética, algo que todos nós temos presenciado com um forte crescimento, tendo em vista o novo posicionamento global das empresas cada vez mais preocupadas e atentas com o meio ambiente. Como se não bastasse, a companhia tem clientes em diversos países, o que traz abrangência para as suas operações. A atividade industrial chinesa tende a continuar beneficiando a empresa nos próximos anos. No entanto, é esperado um avanço das atividades da companhia em mercados como Estados Unidos e México. A resiliência de equipamentos de ciclo longo e a recuperação da demanda por aqueles de ciclo curto no exterior também são apontados como fatores para acreditar no bom desempenho da empresa. Gente, outras empresas também foram recomendadas durante o mês de abril, com destaque para as ações da Oi, Via Varejo, Petrobras, PetroRio. É sempre importante que vocês analisem e cheguem às suas próprias conclusões, pois mensalmente outras empresas também são citadas pelas casas de análises. O grande diferencial dessa minha abordagem é que trata-se de uma compilação, ou seja, uma síntese de tudo aquilo que eu li e que estava sendo recomendado pelos analistas. Dessa forma, nós conseguimos ter uma boa ideia das empresas que foram mais recomendadas. Assim é possível refletir se as análises estão fazendo sentido ou não. Eu também quero deixar um convite para que vocês aproveitem e assistam a playlist Ações em Foco, com análises na íntegra de várias empresas. Isso acaba contribuindo para você entender a realidade e os bastidores das empresas, já que o meu objetivo com esse trabalho é procurar esmiuçar os principais fundamentos das companhias. E não se esqueçam que os investimentos devem ser realizados visando o longo prazo e as empresas devem ser analisadas por meio dos seus fundamentos. Investir, gente, é para toda a sua vida. Sendo assim, não há por que ter pressa, como eu sempre reitero, como eu sempre falo. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do InPodcast. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá joia? Aproveite e se inscreva no canal, como também ative as notificações para você receber os novos episódios e conteúdos. E se for possível, deixe o seu joinha, a sua curtida, para ajudar e para contribuir aqui com o canal. Combinado? Um grande abraço, super obrigado, até a próxima, valeu, tchau!